Seu filho agrediu na escola? Ou teve uma birra tão forte no meio do supermercado que você não soube como reagir, sentindo um misto de vergonha e desespero? A raiva e a agressividade infantil são desafios que tiram o sono de muitos pais cristãos. E a verdade é que, em algum momento, todos nós nos deparamos com essas situações explosivas. Imagine a cena. Você está em casa, tentando manter a calma, e de repente um brinquedo é arremessado, um grito estridente ecoa, ou pior, seu filho empurra o irmãozinho por um motivo trivial. O coração aperta, a paciência se esvai e a pergunta surge: onde foi que eu errei? Como posso lidar com isso de uma forma que honre a Deus e ajude meu filho a crescer? Essa é uma dor real, um peso que muitos de nós carregamos em silêncio. Vemos nossos filhos, que amamos tanto, manifestando uma raiva que parece desproporcional e nos sentimos perdidos, sem as ferramentas certas para intervir. Talvez você já tenha tentado de tudo, desde broncas mais severas até tentativas de diálogo que acabaram em mais choro e frustração. A pressão é grande, não é? Queremos que nossos filhos sejam gentis, pacientes, que saibam resolver conflitos, mas a realidade muitas vezes nos mostra um cenário diferente, cheio de gritos, socos e lágrimas. É como se estivéssemos em um campo de batalha emocional dentro do nosso próprio lar. E a cada explosão, a paz parece se afastar um pouco mais. Mas e se eu te dissesse que existe uma sabedoria milenar capaz de transformar essa realidade? Uma sabedoria que não apenas nos ajuda a entender a raiva, mas a canalizá-la de uma forma que edifica, que ensina, que cura. Uma sabedoria que vem de uma fonte inesgotável de amor e verdade, pronta para nos guiar nesses momentos de turbulência. É verdade, a raiva é uma emoção poderosa e vê-la explodir em nossos filhos pode ser assustador. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre essa emoção tão humana? A Bíblia não ignora a raiva, muito pelo contrário, ela a aborda com uma sabedoria profunda e transformadora. Pense na cena de um pai ou uma mãe, exaustos, tentando acalmar um filho que grita e esperneia porque não conseguiu o que queria. A tentação de gritar de volta, de impor a autoridade de forma brusca, é real. Mas é exatamente nesses momentos que a sabedoria divina se torna nosso refúgio e guia. Em Efésios 4, 26 e 27, o apóstolo Paulo nos dá uma instrução que ecoa através dos séculos. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Essa passagem é um divisor de águas. Ela nos mostra que sentir raiva não é, em si, um pecado. A raiva é uma emoção, um sinal de que algo nos incomoda, nos frustra ou nos parece injusto. É uma reação natural. O perigo está no que fazemos com essa raiva, como a expressamos e quanto tempo a cultivamos. Paulo nos alerta para não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, o que significa que devemos buscar a reconciliação e a resolução rápida, antes que a raiva se transforme em ressentimento, amargura ou, pior, em ações pecaminosas. Imagine o impacto dessa verdade em nossos lares. Se ensinarmos nossos filhos a processar a raiva e a buscar a paz antes que o dia termine, estaremos plantando sementes de cura e perdão. A sabedoria bíblica continua em Tiago 1, 19, 20, que nos desafia. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Em um mundo onde a impulsividade muitas vezes dita nossas reações, essa é uma joia preciosa para pais cristãos. Quando seu filho está em meio a uma birra ou uma explosão de raiva, a primeira reação pode ser repreender ou tentar calar. Mas Tiago nos convida a uma pausa, a um momento de reflexão. Estar pronto para ouvir significa tentar entender a dor, a frustração ou a necessidade por trás da raiva da criança. O que está realmente acontecendo? Ele está cansado, com fome, sentindo-se incompreendido? Ser tardio para falar nos impede de reagir impulsivamente com palavras duras que podem ferir. E ser tardio para se irar nos lembra de que a nossa própria calma é um poderoso antídoto para a tempestade emocional do nosso filho. É um convite à empatia e ao autocontrole, qualidades essenciais para a educação cristã. E então, Provérbios 15, 1 nos oferece uma estratégia prática e divinamente inspirada. A resposta branda desvia o furor.
mas a palavra dura suscita a ira. Pense na cena. Seu filho está gritando, batendo os pés, e você, com a voz calma e suave, se abaixa até o nível dele e diz: "Eu vejo que você está muito bravo, meu amor. Vamos respirar juntos um pouquinho." A experiência mostra que uma resposta branda, cheia de amor e paciência, tem o poder de desarmar a raiva, de acalmar o coração agitado. Em contraste, gritar de volta ou usar palavras ásperas geralmente só joga lenha na fogueira, intensificando o conflito. A Bíblia nos ensina que somos chamados a ser pacificadores em nossos lares, a modelar a mansidão de Cristo. Isso não significa ser permissivo, mas sim responder com sabedoria, buscando a restauração e o ensino, e não apenas a punição. É um convite a refletir sobre como nossas próprias reações podem influenciar o ambiente emocional de nossa casa e como a palavra de Deus nos capacita a transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento e fé. Agora que compreendemos a sabedoria da palavra, como podemos trazer esses princípios divinos para o calor do nosso dia a dia, para aquela cena em que a raiva parece tomar conta do nosso lar? A boa notícia é que Deus nos dá ferramentas práticas para transformar esses momentos de desafio em oportunidades de crescimento e discipulado. Pense na próxima vez que seu filho começar a ficar agitado, prestes a explodir. Em vez de reagir imediatamente com uma bronca, lembre-se de Tiago. Seja pronto para ouvir. Abaixe-se, olhe nos olhos dele e com uma voz calma pergunte: "Meu amor, o que está te deixando tão bravo agora? O que aconteceu?" Ajudar a criança a identificar o gatilho da raiva é o primeiro passo para o autocontrole. Talvez ele esteja cansado, frustrado com um brinquedo que não funciona ou se sentindo injustiçado por um irmão. Depois de ouvir, ensine a pausa da paz. É um momento precioso para que o furor diminua, antes que a ira se transforme em pecado, como Paulo nos alertou em Efésios. Pode ser algo simples, respirar fundo juntos, contar até 5, ou ir para um canto da calma que vocês criaram, um lugar seguro para processar as emoções. Quando a tempestade começar a ceder, use o diálogo guia com a mansidão de Provérbios 15:1. "Filho A, entendo que você está bravo, mas agredir ou gritar não é a forma que Deus nos ensina a resolver. Vamos conversar sobre o que aconteceu e como podemos fazer diferente?" Esse diálogo não apenas repreende, mas ensina e direciona. E lembre-se, pais e mães, vocês são o espelho. Seus filhos aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. Modele o autocontrole. Quando você se deparar com uma situação estressante, respire fundo, fale com calma, demonstre paciência. Essa é a pregação mais poderosa. E, por fim, a oração. Ajoelhem-se com seus filhos, orem por eles e com eles, pedindo a Deus sabedoria para lidar com a raiva e o domínio próprio que só Ele pode conceder. Senhor, ajuda-nos a controlar nossa raiva e a agir com amor e paciência como Jesus faria. Que cada desafio com a raiva de seus filhos seja uma oportunidade para ensiná-los a buscar a paz que excede todo entendimento, cultivando um coração manso e humilde, como nos ensina o nosso Salvador. Que a graça de Deus os capacite a cada dia